Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Hoje eu tô de volta porque eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa muito legal que a gente consegue fazer, que é a autenticação. Se você é desenvolvedor, com certeza você já se perguntou como autenticar seu usuário de uma forma simples. E hoje eu vou mostrar para vocês uma forma que a gente consegue fazer isso muito simples e eficaz, que é utilizando o Next, que é esse framework que a gente tem, incrível aí, que tá bombando aí para JavaScript. E a gente, para completar, além de todas as outras coisas que ele oferece, uma das vantagens que ele também oferece é essa autenticação simples com o Next Auth, que eu vou estar mostrando para vocês hoje, beleza? Então, para a gente começar, eu vou começar aqui criando um projeto do zero mesmo, para vocês entenderem desde o começo. E vou mostrar para vocês a criação, tá? Então eu vou dar esse comando aí, o npx create next app latest. Vou chamar o projeto e deixar com TypeScript, Tailwind, App Router, padrão aí do Next, tá? E esperar ele configurar agora. Eu vou estar fazendo o front-end aqui no começo também, e aí para estar fazendo o front-end eu vou estar utilizando o Tailwind CSS e vou utilizar também o ShadCN, se você não conhece, é uma biblioteca de componentes aí para deixar a nossa interface minimamente aí bonita, mas o objetivo é bem simples, eu vou só criar um botão para fazer o login, fazer o logout com o Google e mostrar quando o usuário estiver autenticado, beleza? Então aqui já instalou, já criou aqui nosso projeto Next básico. Eu vou colocar essa janela aqui no canto e vou abrir esse projeto no Visual Studio Code, que é o meu editor de texto aqui que eu uso. Posicionar ele aqui da seguinte forma. E aí, para a gente estar executando esse projeto, é só a gente, dentro da pasta aqui, executar o npm run dev, tá? Ele vai rodar aqui na porta 3001. No meu caso, pode ser a 3000 também. E aqui tá o template básico do Next, né? Então, você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já deve conhecer. Caso não conheça, é um template básico aqui, você pode olhar lá na documentação. Eu vou apagar tudo isso aqui, que a gente não vai precisar, né? Vou colocar um Hello World aqui só pra ver se tá tudo certo. Beleza, tá tudo certo. E como eu falei, eu vou instalar agora o ShadCN, a ShadCNY, que é essa biblioteca aqui de componentes pré-prontos aqui já, né? Pra nossa aplicação ficar bonita. Pra gente instalar é só a gente copiar esses comandos aqui, né? Vou escolher aqui o padrão para tudo e deixar ele instalar a dependência. E vou instalar aqui os componentes que a gente vai usar. A gente vai usar só hoje o button e o separator. Já vocês vão ver eles em ação aqui e vão entender melhor do que se trata. Então aqui vocês estão vendo que ficou aqui o tema light. Eu vou colocar aqui o dark só para deixar aqui o tema escuro. E agora a gente já pode começar a fazer o nosso front-end aqui. Eu vou começar a fazer aqui o front, então eu estou usando esse arquivo aqui que já está pronto como referência, tá? Mas aí o que a gente vai precisar fazer é criar aqui uma div, né? Com um height da altura da tela, é uma propriedade do próprio Tailwind. A largura também. Isso vai fazer o nosso container ter aqui tamanho da tela. Eu vou colocar aqui uma cor de vermelho só para vocês verem que aqui ele já está pegando toda a cor da tela. Vou posicionar esses itens aqui no centro, então item center e justify center e colocar o flex aqui, que essas propriedades são do flexbox. Vou deixar esse texto de bem-vindo. Aqui eu vou colocar o button do ShadCN, o conteúdo de fazer login. A gente olha aqui, tá simples, colocar um flex call.
deixar um gap aqui com 3. Eu também vou colocar um login icon do Lucid React, ele já vem instalado aqui com o ShadCN. E aqui eu vou colocar um gap 2, beleza. Posicionar esses itens ao centro, ok. Então eu quero que quando eu clique aqui nesse botão de fazer login, ele de fato aqui faça o login com o Google, né? Então pra gente começar, a gente vai precisar instalar o Prisma. Eu vou abrir aqui a documentação do Next. E aqui, ó, na própria documentação vocês podem ver lá, tá? Tô seguindo a documentação aqui. Então a gente vai instalar, claro, o Next Auth, né? Ela não vem junto com o Next, a gente precisa instalar separado. E aí aqui nós vamos precisar criar dentro do nosso app aqui a seguinte rota aqui, né? Ó, a /pay, /out, /next, out, /route, tá? Eu tô no Next aqui, versão do Next, que eu tô é o Next 14, tá? Então a gente vai criar essa estrutura aqui, ó, dentro daqui do app, API, /auth, /next, auth, /route.ts. Isso aqui já vai fazer com que o Next identifique automaticamente que essa aqui é uma pasta do Next Auth, tá? Por padrão. E aí nós vamos deixar isso aqui, que isso aqui é um get, um post que ele vai estar utilizando por padrão. E precisamos criar também na raiz do nosso projeto essa pasta lib aqui. Então já existe a lib aqui, que o ShadCN criou. Aí nós vamos adicionar o Prisma. O Prisma é um RM que eu vou estar utilizando que vai estar fazendo essa conexão com o banco e a criação das tabelas, tá? Esse aqui vai criar um arquivo padrão. E a gente vai precisar instalar o Prisma também. Então, se a gente vir aqui em Adapters, na documentação do Next, ele ensina aqui pra gente como fazer. Então, vou instalar o Prisma e o Prisma Adapter do Next Auth. Beleza. Agora, aqui você vai estar precisando passar no seu arquivo de configuração de ambiente, o .env, o caminho da URL do seu banco de dados, tá? Hoje, eu vou utilizar aqui o NeonDB, que ele já vai gerar pra gente um banco automaticamente, mas esse banco pode ser aí um banco local, vai da sua preferência, tá? Eu vou aqui no Neon, pode ser o Supabase também, tá? Se você não tem ainda uma conta aqui no Neon, só você criar, você vai ter direito aqui a fazer o projeto. E aqui, depois que você criar o projeto, ele vai gerar essa connection string aqui pra você, tá vendo? Então eu vou só copiar aqui o snippet. Tá? Então é importante que vocês guardem esse arquivo no .env e não façam commit se vocês forem no GitHub, porque é uma informação sensível, né? Eu tô aqui mostrando por causa do vídeo, mas depois eu vou mudar isso aqui. Então aqui eu já configurei o database URL, que vai ser o banco que a gente vai utilizar no nosso Prisma, e eu preciso criar aqui o arquivo do Prisma. Então aqui na nossa lib a gente criou, né? Como tá mostrando aqui, uma conexão com o Prisma Client. E a gente vai criar também o auth.ts aqui dentro de lib também, que vai ser o arquivo de configuração do Next Auth, tá? Então, aqui a gente tá importando o Next Auth e o Prisma, né? E definindo aqui, né, o adaptador como Prisma e os providers. Nessa parte aqui de providers é onde vai acontecer a mágica, tá? Então aqui, se a gente olhar, o Next Auth, ele já dá vários providers pra gente. A gente consegue conectar com vários e vários providers aqui que a gente só precisa conectar na nossa aplicação. Então, aqui em providers, ó, a gente tem Apple, GitHub, Coinbase, Facebook. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer com o Google, tá? Então, a gente vai precisar dessas duas variáveis de ambiente aqui que a gente vai precisar criar lá no Google Console. Então, caso você não saiba, o Google Console é a Google Cloud Platform, que aqui a gente consegue criar projetos. Então aqui eu vou criar um novo projeto.
Vou chamar ele de YouTube Google Auth. Então ele vai criar aqui o projeto, ó. Se a gente esperar um pouquinho. Selecionar o projeto. Selecionei. Vou vir aqui em API, serviço, credenciais. E aqui a gente vai precisar, se eu não me engano, vir aqui nessa tela de permissão auth. É aqui mesmo. Então, o user type aqui a gente vai colocar externo, porque a gente vai estar disponibilizando para outras pessoas fazerem o login, né? Da nossa aplicação. Então, aqui a gente vai colocar o nome da nossa aplicação. No caso aqui, YouTube Google Auth. Isso aqui vai ser exibido lá, né, quando o usuário for fazer o login, tá? Pode colocar um logo também, se você quiser. Eu não vou colocar. E aqui o e-mail de contato. Eu vou colocar esse e-mail meu aqui mesmo da conta. E um e-mail de suporte também é necessário. Salvar e continuar. Beleza, feito isso a gente pode voltar aqui em credenciais, criar credenciais e criar um ID do cliente ou auth, tá? A gente vai escolher o nosso tipo de aplicativo. Aqui a gente está fazendo um aplicativo da web, né? Mas se você tem essas opções aqui, colocar também aqui o nome da aplicação. E essa parte aqui é muito importante, que é a origem JavaScript autorizada e o URL de registramento autorizado. A gente precisa colocar o link da nossa aplicação, senão ele não vai permitir que a gente se conecte, tá? Então aqui na documentação do Google, ele mostra como que a gente faz isso. Aqui a gente precisa usar esse endereço que ele está mostrando aqui. Como a gente está em desenvolvimento, vai ser esse aqui, né? Localhost, mas a partir do momento que você colocar a sua aplicação em domínio, você vai precisar autorizar esse link aqui, tá? Então aqui a gente vai precisar colocar o link da raiz da nossa aplicação. No meu caso está na localhost 3001 aqui, ó. E aqui vai ser o link que está lá na documentação, que é esse endpoint aqui com callback para o Google. Feito isso aqui é só criar. E essas informações que a gente vai pegar agora, tá? Que é a ID do cliente. Então eu vou copiar. Vou vir aqui no nosso env e a gente precisa nomear como que é o Google Client ID e Google Client Secret. O ID do cliente, que é o Client ID, é esse aqui que eu acabei de copiar, colocar de novo, beleza? Aqui tem a chave secreta do cliente. É só a gente pular aqui. Beleza, essa parte já está pronta então. E aí agora é só a gente configurar aqui como está mostrando na documentação. Então, eu vou importar esse Google Provider. Import Google Provider from Next Auth Providers Google. Beleza? Aí aqui eu passo o Google Provider que a gente importou, que é process.env.google Client Secret. E aqui a gente passa um as string para ele não reclamar, tá? É que a gente coloca assim. A gente também precisa passar esse secret, tá? Que é uma chave aleatória que a gente vai gerar só para deixar o nosso aplicativo aqui mais seguro, né? Que ele pede isso. Então nós vamos definir essa chave aqui, next auth secret. Eu vou deixar secret mesmo. Eu recomendo que você gerem uma hash, tá? E coloque aqui. E aí nós vamos passar aqui no auth o secret, esse parâmetro, tá? Feito isso, a gente vai voltar aqui na nossa auth.ts e vamos importar o que a gente acabou de fazer aqui do auth.ts, tá? Eu vou exportar como auth options e aqui eu importo como auth options e beleza. Feito isso, a gente precisa envolver a nossa aplicação dentro de um provider para que a gente consiga ter acesso à sessão em toda a aplicação, a informação de sessão, se o usuário está logado ou não em toda a aplicação. Para fazer isso, a gente vai precisar estar criando esse arquivo de provider aqui na nossa lib também. Vou chamar ele de provider.tsx. Colocar no use client aqui para definir ele como um componente client. Vamos importar essa session provider do nextauth e definir aqui o provider. Provider igual a children e retornar o provider, session provider, e ele pode receber filhos. Exportar o provider
Feito isso, nós vamos vir aqui no layout da nossa aplicação e envolver aqui nossa aplicação inteira. Isso aqui é o layout completo do app, tá? Da home. E aí nós vamos colocar aqui o provider, tá? Session provider. E beleza, aqui já importou o session provider. Agora eu preciso instalar o Prisma para gerar no nosso banco de dados algumas tabelas que ele vai precisar para armazenar a informação de quando um usuário se cadastrar, tá? Então a gente vai precisar definir um esquema. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Prisma e vou criar um esquema.prisma. E aí eu vou deixar esse arquivo aqui no GitHub, que é só vocês copiarem ele aqui e colarem, que ele vai ter aqui o esquema que a gente vai precisar, tá? Resumindo aqui, a gente tem o Postgres, que é o banco que eu estou utilizando no Neon como provider. Database URL, que foi o que a gente definiu no ponto env, né? Aqui, ó, env. Ele vai pegar a URL e vai gerar esse modelo de account, session e user. Isso que é necessário lá na documentação do Nexthouse, ele pede para a gente criar essas tabelas aqui, tá? Feito isso, eu vou executar o comando npx prisma generate. Então aqui ele gerou e eu vou fazer essa migração lá no nosso banco, tá? Com esse comando aqui, ó, vou chamar ela de init, tá? Então aqui ele falou que criou e ele tá perguntando se a gente quer seguir, porque todas as modificações que a gente fizer vai apagar o que tem no banco. Então vou colocar que sim e é só esperar ele fazer. Então beleza, aqui ele já fez a migration, vocês podem ver que criou uma pasta aqui migrations e tem a nossa migration que a gente acabou de fazer. Feito isso, é só a gente agora voltar aqui na nossa página e criar a função para que de fato o login aconteça, né? Então aqui nós vamos criar uma função chamada handle login click. Ela vai ser assíncrona e ela vai fazer esse sign-in. Esse sign-in a gente vai importar do Nexthouse, tá? É uma função, passar o Google, que é o provider que a gente está utilizando, como parâmetro. E também vai ter a de logout, que é bem parecida. Handle logout clicks. Também importar lá aqui do Next. É importado. E beleza. E a gente quer também pegar as informações de sessão do usuário, né? Os status e as informações, como o nome e imagem que o Google dá da foto de perfil para a gente exibir. A gente vai importar o session, o use session do Nexthouse e beleza. Então aqui eu quero que quando eu clique em fazer o login, ele chame a função handle login click, certo? E aí eu quero saber, quando eu estou autenticado, eu não quero mostrar para fazer login, eu quero mostrar para fazer logout, né? E quando eu estiver deslogado, eu quero mostrar para fazer login. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar as informações da sessão, né? Dos status aqui que a gente acabou de importar. Então, eu vou ver aqui, ó, se os status for igual a autenticado e nós tivermos um data.user, que é as informações do usuário, eu quero renderizar, quero que mostre isso aqui, que vai ser o avatar. Eu vou mostrar o avatar do usuário, a foto de perfil, né, redondinha, pequenininha, e o nome dele, tá? Então eu vou importar também aqui do ChatCN esse componente, vou instalar esse componente, o avatar, que já fica bonitinho a imagem redondinha, tá? Que é esse avatar aqui, ó. É esse aqui que tá na documentação, tá? Beleza? Instalou. Então eu vou colocar um flex call, colocar um gap de 2 e um padding de 4 aqui para dar um espaçamento. E aí sim eu coloco aqui o avatar fallback. Aqui eu estou seguindo a documentação do próprio ChatCN, tá? Ele mostra aqui como utilizar. A gente precisa... Vou exibir aqui o nome do usuário. É uma lista, então a gente pega aqui o primeiro e vamos exibir em letra maiúscula. E aí aqui nós vamos ver se o usuário tem uma foto. Pode ser que a conta dele não tenha foto, né? Se houver, nós vamos exibir aqui, renderizando o componente de avatar image do ChatCN. Aqui eu importei errado, ó. Esse avatar fallback não é do Radix. Tem que importar do ChatCN aqui, ó. Esse avatar fallback aqui ele só é exibido caso a imagem não seja carregada. Então, nós vamos exibir de fato o nome aqui embaixo, tá?
Vou colocar uma fonte medium e agora colocar aqui o nome do usuário, datauser.name. E aí, beleza. E aqui eu vou colocar o separator também para deixar mais bonitinho. Vocês vão ver aqui como que vai ficar legal. Então aqui, caso o usuário esteja autenticado, nós vamos mostrar a foto dele, o nome, e vamos mostrar também o botão de fazer o logout, tá? E colocar aqui. Importar esse ícone do Lucid. E aí nós vamos chamar a função de logout. E aí, caso ele não esteja logado, nós vamos exibir o botão de fazer o login. Colocar aqui dentro. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui ele deu um erro de context. Mas está disponível em Server Components. Deixa eu ver. Session Provider. Aqui a gente precisa colocar que isso é um Client Component. Aqui eu importei errado, tá? Não é o Session Provider, é o Provider que a gente criou lá do esse Provider. E aqui a gente definiu como User Client, porque precisa ser um Client Component para usar isso aqui. E aqui na nossa página também tem que ser um Client Component. Feito isso, vamos ver aqui Layout, Provider, vamos colocar aqui Provider. E aí, beleza, aqui tá o bem-vindo. Então agora apareceu o botão de fazer login, vamos ver se vai funcionar. Então cliquei aqui em fazer login. Aqui ele deu um erro aos providers. Disse que não é iterável. Options.providers is not iterable. Vamos ver. Então eu reiniciei aqui a aplicação, ele tá funcionando aqui o botão de fazer login. Só que ele tá dando esse erro aqui de URI mismatch. Isso aqui é porque a API, o link que a gente colocou lá, deve estar com alguma coisa errada, esse link aqui, daqui, tá? Então a gente precisa dar uma olhada no que é. Bom, pessoal, então eu dei uma reiniciada aqui na execução do projeto. Ele começou a executar aqui na porta 3000, eu atualizei aqui a porta, tá? E agora ele tá funcionando de boa, então a gente clica aqui em fazer o login. Fazer o login aqui com uma conta minha, continuar, e aqui ele apareceu, tá vendo? Então, bem-vindo, apareceu o nome aqui da minha conta, a foto que eu tenho na minha conta, que é essa aqui mesmo. E agora ele mostra fazer logout. Então, quando eu clico fazer logout, ele faz o logout. Beleza? Então, é assim que a gente faz uma autenticação com o Google utilizando o Next. Ele ajuda bastante a gente, apesar de ter esses detalhezinhos assim, ainda continua sendo a forma mais prática assim, que eu já encontrei de fazer. Então, ajuda muito e a gente ainda consegue utilizar outros providers, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like e se inscrever para receber os próximos vídeos, beleza? Se tiver alguma dica, sugestão, é só deixar nos comentários. E é isso. Até a próxima, então, galera. Valeu!